Em testes de Excel para entrevista de emprego, especialmente para áreas administrativas, financeiras, de dados, RH ou TI, o foco vai estar na análise, organização e cruzamento de informações. Neste vídeo, eu vou te mostrar uma coisa que é imprescindível que você saiba. Pense que o recrutador quer saber se você consegue cruzar informações rapidamente entre diferentes tabelas. Por isso que é importante você saber as funções de busca e cruzamento de dados. E as três principais funções são PROC-V, PROC-H e o XLOOKUP, que no caso é o PROC-X. Não sabe como faz? Fica aqui no vídeo que eu vou te ensinar. Mesmo se você já sabe, fica aqui para a gente relembrar. Para a gente treinar essas funções, eu trouxe aqui uma planilha de uma concessionária de carros, né? Então são carros usados. A gente tem aqui, na primeira coluna, a marca de todos esses carros. E a primeira questão que a gente tem que fazer aqui é informar o país correspondente a essa marca. E como que a gente vai saber o país? A gente tem uma planilha aqui ao lado com o nome da companhia, né, da marca de carros, e o seu país de origem. Então, como que a gente vai saber, né? Será que a gente vai ter que sempre, poxa, eu vou olhar aqui BMW. A BMW é da Alemanha. Eu vou aqui... Aí eu vou aqui e escrevo Alemanha, né? Então isso seria muito trabalhoso. Por isso que a gente tem esse tipo de função. Neste caso aqui, a gente vai utilizar o PROC-V, que é a procura de itens na vertical. E antes de utilizar qualquer função de busca e cruzamento de dados, você precisa comparar qual informação que tem da mesma forma nas duas tabelas, né? Então, qual que é a informação que tem? É a marca, né? Então a gente tem a marca aqui do carro, e na nossa outra tabela também tem a marca. Então, ela que será a nossa referência para a gente trazer o dado para aqui, né? Qualquer fórmula usada dentro do Excel tem que começar com igual, né? Então, a gente vai colocar igual, vamos escrever PROC-V, abre parênteses, o valor procurado, que neste caso é qual o valor que a gente vai procurar, não é? A gente vai procurar o nome da marca, clica aqui no valor correspondente da linha, aperta ponto e vírgula, matriz da tabela, ou seja, onde que esse valor aqui que a gente selecionou vai ser procurado. Ele vai ser procurado aqui nessa planilha, não é? Então a gente clica nela, não precisa se preocupar que ele continua o preenchimento aqui na parte de cima, né? A gente não perde o que a gente já escreveu, a gente continua o preenchimento. E a gente vai selecionar toda a nossa matriz, né? Ou seja, onde está todos os dados dessa planilha, né? De referência. Lembrando que no caso do PROC-V, a primeira coluna selecionada tem que ser a coluna que está com a nossa referência, né? Ou seja, se a companhia tivesse mais para cá ou mais para lá, ela teria que sempre ser a primeira coluna, né? Da marca do carro. Então a gente vai selecionar aqui todo o intervalo de dados, né? Ou seja, a nossa matriz. Nesse caso aqui, pessoal, como esses dados não vão ser alterados, a gente precisa fixar ele. Como que a gente faz isso? A gente seleciona tudo aqui e a gente pressiona F4. É importante fazer isso para que quando a gente for preencher os de baixo, ele não altere a matriz, né? A matriz ela sempre vai ser a mesma. Agora a gente vai apertar ponto e vírgula para continuar. Número do índice da coluna. Esse número aqui é justamente o número da coluna. A gente viu que lá naquela planilha tem duas colunas. Tem uma coluna com a marca e a coluna ao lado com o país de origem. Nesse caso, a gente quer retornar a informação da segunda coluna. Aí a gente coloca aqui o número 2. Ponto e vírgula novamente, e vamos colocar aqui como correspondência exata, ou o numeral 0, né? Que ele vai buscar uma correspondência idêntica. E vamos dar Enter. Perfeito. Aqui a gente pode vir aqui na lateral direita, inferior da célula, e dar 2 cliques para ele fazer o mesmo processo com as linhas de baixo. E perfeito, retornou todos os nossos dados, e esse primeiro desafio foi concluído. Agora a gente vai para o segundo código, a segunda função, que é o PROC-H, né? Ele termina com H, vem de horizontal. Então ele faz a mesma coisa que o PROC-V fez na vertical, só que na horizontal. Neste caso, a gente vai pegar uma informação que está numa tabela horizontal, como essa aqui. A gente precisa colocar o código referente ao ano do carro. Se a gente observar aqui, a gente tem esse dado aqui do ano na nossa tabela,
E nessa outra planilha, a gente também tem esse outro dado do ano, porém está na horizontal. Nesse caso, o PROC-V não funcionaria, somente o PROC-H. Vamos fazer? Igual PROC-H, abre parênteses, o valor procurado é da mesma forma, clica aqui que nesse caso é o ano que a gente está procurando, vamos apertar ponto e vírgula, agora a gente vai informar a matriz da tabela, ou seja, a tabela inteira. Vamos lá para a nossa planilha e vamos selecionar a tabela inteira, né? Lembrando que, olha, eu já cometi um erro aqui. Vocês conseguiram identificar qual foi? No caso do PROC-V e o PROC-H, a primeira coluna selecionada precisa ser a coluna que está com o dado referencial. E essa primeira aqui não está com esse dado, né, do ano. Então, eu tenho que selecionar apenas a linha 2 e 3, certo? Dessa forma, ele vai agir corretamente. Continuando aqui a nossa fórmula, novamente, como não vai ser um dado que será alterado, a gente precisa fixar eles. Como que faz? Seleciona e pressiona o F4. E agora a gente vai colocar ponto e vírgula. E nessa parte aqui, ao invés da gente informar o número da coluna, a gente vai informar o número da linha, né? Porque a linha é na horizontal. Nesse caso, a gente quer a segunda linha do intervalo que a gente selecionou. Número 2, ponto e vírgula de novo, e vou informar o numeral 0 para ele retornar uma correspondência exata. Fecho parênteses e dou Enter. Perfeito. Então, como os dados já estão fixados, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o país. Dá 2 cliques aqui no quadradinho na lateral da célula. Vamos ver se ele está retornando os dados corretos. Vamos pegar aqui o Lexus, por exemplo, é um carro da Alemanha. Ou melhor, do Japão, né? Tá aqui, Japão. E o código dele é 25, né? Então, Lexus Japão. E o código do ano dele, ele é o ano 2020. Então, 2020 é o código 25. Então, pegou certinho. Agora, pessoal, a gente vai falar do PROC-X. Se for possível, utilize apenas o PROC-X, em vez do PROC-V e o PROC-H. Porque as limitações e as requisições que nós temos no PROC-V e no PROC-H, como, por exemplo, selecionar a primeira coluna com o valor referencial, e o fato de no PROC-V o valor referencial ter que estar obrigatoriamente do lado esquerdo do valor de retorno, a gente não tem esse problema no PROC-X. Ele vai buscar os dados tanto na horizontal quanto na vertical, independente do ordenamento que eles estejam. Bom, para mostrar isso para vocês, eu vou apagar aqui o que a gente fez e vou fazer das duas formas com o PROC-X, que, na minha opinião, além de ser mais fácil, é muito mais eficaz. O PROC-X a gente faz da seguinte forma, igual PROC-X. O primeiro dado a gente vai informar da mesma forma, o valor que a gente está procurando. Nesse caso do país, a gente está procurando a marca, né? Então vou selecionar aqui o valor que a gente está procurando, ponto e vírgula. A pesquisa matriz, aqui já começa a ficar um pouquinho diferente. A gente não vai informar toda a nossa matriz de dados, mas somente a coluna, né? Ou linha que o nosso dado procurado está. Então a gente pode ir aqui na nossa segunda planilha e colocar que o dado que a gente está procurando está aqui, ó. A gente está pesquisando esse dado. Perfeito. Agora a gente dá ponto e vírgula e informa aqui a matriz de retorno, ou seja, qual coluna que a gente quer retornar. Seleciona a coluna do país. Não precisa preencher mais nada, apenas pressiona Enter. Perfeito. Aqui a gente dá 2 cliques para fazer daquela mesma forma. Entretanto, eu esqueci de uma coisa. A gente tem que fixar os dados, né? Nesse caso aqui, é tanto a pesquisa matriz quanto a matriz de retorno. Então a gente vai pressionar F4 e prontinho, tá tudo fixado. E agora a gente dá 2 cliques aqui no quadradinho na lateral direita da célula. Ele vai fazer a mesma coisa com perfeição mais de baixo. Vamos fazer agora o da horizontal, PROC-X, pesquisar o valor. Neste caso é o ano, né, que a gente está procurando, ponto e vírgula. Pesquisa matriz é a linha que está o valor que a gente está procurando, ponto e vírgula de novo. E agora a gente informa a matriz de retorno, ou seja, a linha que a gente quer retornar lá. E dá um Enter. Novamente, precisamos fixar os dados, né? Fixar as nossas referências para elas não serem alteradas.
seleciona e pressiona F4. Se a gente não fixar, quando a gente der 2 cliques aqui, ele vai fazer alterações aqui e vai acabar perdendo a referência. Então, funcionou perfeitamente, só com o PROC-X. Pessoal, na fórmula PROC-X, a gente pode opcionalmente adicionar algumas outras referências, tá? Então, eu acho importante falar para vocês saberem. Por exemplo, se BMW não estiver aqui na nossa planilha, né? Eu vou remover ela daqui, vou dar um Delt. Olha o que acontece. Ele não retorna nenhum valor e aparece esse erro aí, né? Então talvez você vai precisar de uma fórmula para poder tratar esse dado também. No caso do PROC-X, ele já tem dentro da sua referência uma opção para a gente informar um dado caso nada seja localizado, né? Mas em outras fórmulas, a gente utiliza a função se erro. Mas como no PROC-X já tem essa referência, a gente vai utilizar a dela mesma. Nesse caso, a gente pode colocar mais um ponto e vírgula aqui e informar qual dado será exibido caso ele não localize nenhum dado. Vou abrir aspas aqui e vou escrever nenhum dado localizado, certo? A gente coloca dentro de aspas tudo que a gente quer que seja interpretado como texto. Outras funções que tem aqui dentro, né, outras ferramentas, a gente também pode continuar adicionando aqui. Se eu adicionar mais um ponto e vírgula, a gente pode informar, da mesma forma que a gente fez lá no PROC-V e PROC-H, se a gente está buscando uma correspondência exata, aproximada, e neste caso aqui, a gente tem mais duas opções, né, que é uma correspondência exata ou o próximo item menor, ou correspondência exata ou próximo item maior, né? São os números que vão do 0 ao 2, né? Nesse caso eu vou colocar o número 0, né, que é a correspondência exata. E tem mais uma referência aqui que a gente pode utilizar, né, que é o modo da pesquisa. Se você quer que ele pesquise do primeiro ao último, do último ao primeiro, se quer que faça pesquisa binária, ou seja, em ordem crescente, ou a binária em ordem decrescente, tá? Então são outras funções que a gente tem aqui que pode ser que seja útil para você, pode ser que não, tá? Eu gosto de fazer da maneira fácil. Caso eu precise utilizar alguma dessas funções aqui, eu vou preenchendo, mas é importante que você saiba como funciona. Se a gente colocar o número 1, ele vai pesquisar do primeiro ao último, né? Então, a gente dá Enter aqui. A gente observa que ele retornou aqui a informação de nenhum dado localizado. Se a gente replicar essa informação para as demais células, a gente vai ver que ele tratou o nosso erro aqui da forma que a gente quis. E pronto, você conseguiu aprender as 3 principais funções de busca e cruzamento de dados. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre funções de lógica e condicionais, que também é parte essencial de qualquer teste de Excel.